Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra, tá? E se você não curtir também não tem problema, você tem 7 dias aí para pedir o seu estouro, tá? É isso, até mais, boa jornada e até mais. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês. Estamos no gráfico mensal, tá? E para mostrar isso, eu vou utilizar. Na verdade, posso usar a BBWP, como também posso usar o estocástico, mas eu estou de olho no índice de força relativa, tá, galera? Nosso índice de força relativa se encontra aqui. Olha só que interessante. Notem, tá? Eu quero só mostrar para vocês, mais uma vez, que todos os fundos, né? Mais fundos foram encontrados aqui. Olha só, Taylor. E agora nós não sabemos, né? Mas o que eu posso já antever para vocês? Vamos lá. Pelo índice de força relativa, né? Nos últimos dois fundos que a gente fez de bear markets, lembrando que esses dois fundos foram feitos num cenário no qual nós não estávamos, né, andando na beira do precipício de uma das maiores recessões da história, mas tudo bem, né? Passado não é garantia de futuro, mas serve de rimada. Então vamos ficar de olho aqui, porque ó, o nosso último fundo, nosso fundo lá de 2015, veio aqui nos, não vamos roubar, 44,6. Vamos dar uma olhada aqui, ó, 44. Já pega o bloquinho e já começa a anotar. 44,6, tá, galera? Ó, 44,6 para o fechamento do mês da mínima desse mercado, veio em 25 mil, veio nos 44,6, que simbolizaria agora para a gente os 25.500, tá? 25.600 mais ou menos, se a gente pegasse o nosso fundo absoluto lá de 2015. Em 2017, né, 2018, na verdade, a gente viu o preço indo um pouco mais fundo. A gente tem aqui os próprios 43,97, mas para ser, né, vamos colocar 43,5. Só pra gente também ter uma margem aí, né? Então, 43,5, no caso, foi até mais embaixo, né? Tá certo isso? Não, acho que eu viajei. Ah, tá. Ele não aceitou o ponto. Entendi. Ah, eu botei vírgula também, imbecil. Tá. 43,5, nós temos o fundinho aqui, ó, de 23.500, tá, galera? Então, para fechamentos mensais de fundos de bear markets anteriores, nós pegamos entre os 22 e os quebrados, se não me engano, não, 25 e os quebrados e os 23.500, tá? Isso é para fechamentos mensais no qual nós encontramos o fundo. Nós podemos ir mais fundo que isso? Provavelmente. Lembrem-se que isso é fechamento mensal. Para o fechamento mensal do fundo, a gente pode ir mais fundo um pouco, voltar e fazer o fechamento nessa zona, tá? Então, não estou falando para vocês que 23 é o fundo absoluto, estou mostrando para vocês que 26 pode ser. 23, né? Vamos colocar entre 20 e 23, né? Mais fácil. Pode ser o nosso fechamento mensal do fundo desse mercado, caso a gente continue a caminhar que nem a gente caminhou nos últimos 10 anos. Beleza? Tá, eu não estou na frente da informação, então tá de boa também. Vamos lá. Nossa senhora. Bom, isso é importante também. Outra coisa outro sinalizador que é bem bacana, né? Agora a gente já começa a casar um pouco esses indicadores, é o seguinte, ó. Notem como logo depois da gente tocar, tá? Da gente tocar e fazer o fechamento mais fundo de todos os mercados, a gente viu um mês depois, literalmente um mês depois, o cruzamento do nosso estocástico, tá? O estocástico mensal, e esse estocástico é um estocástico que eu uso exclusivo, se chama estocástico zoneado, que eu, se não me engano, é do Caretaker também, e eu adaptei ele para nossa didática. Zona bullish, zona bearish, bem parecido com o nosso RSI, mas funcionando de maneiras completamente diferentes, porque são fórmulas completamente diferentes que trabalham em cima do preço. Mas qual é a correlação que eu vejo aqui? A correlação que a gente, um mês depois de encontrar o fundo no índice de força relativa, nós procuramos o cruzamento no estocástico, olha só, um mês depois, e aí sim a gente viu o início da corrida, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui já está lendo legal pra gente. E por último, a gente também consegue, inclusive, deixa eu ver só um negócio. Tá. Inclusive, a gente pode até fazer uma análise, aspas, de curto prazo, meio cachorra, mas funciona, no que diz respeito
a volatilidade mensal, tá, galera? Olha só, notem que em 2015, quando a gente procurou o fundo e a gente fez esse rompimento aqui, ó, da média, que mede a volatilidade, foi exatamente no momento que a gente deu a pernada que fechou esse mercado, tá vendo? Literalmente na vela, tá vendo? A volatilidade começou a aumentar, foi nessa zona aqui que a gente começou já a esboçar um fundo também. Olha só, a mesma coisa a gente tem aqui em 2017, cadê? Em 2018, em 2019, na verdade, né? Foi em 2018, mas foi janeiro de 2019, beleza. Foi quando a gente viu o quê? A volatilidade aumentando, fazendo a pernada que fechou esse mercado. Ou seja, se essa volatilidade ainda não fez a sua pernada de fato, significa, ao meu ver, que essa pernada ainda tem que entrar. Se ligou? Essa é a leitura que eu tenho. E depois procuramos o fundo e fomos embora, tá? A mesma coisa a gente vê agora, né? Eu falo isso porque agora a gente vê pela primeira vez no mensal essa médiazinha que mede a nossa volatilidade começando já a aumentar, tá? Isso aqui pode já estar lendo pra gente que o início desse despejo começou e que a gente provavelmente vai fazer mais uma pernadinha, talvez um pouco mais agressiva para baixo, para procurar esse fundo. Beleza? Lembrando que agora, cara, as coisas estão realmente, fundamentalmente muito agressivas e explosivas, porque a gente tem um lado do mundo inteiro precisando disso por causa da guerra, ao mesmo tempo isso pode ser visto como um instrumento usado pelo lado ruim da guerra e pode rolar um freio, então fundamentalmente a gente está vendo vários clashes aí, mas que honestamente a rede não está nem aí para isso, são só fatores importantes que podem exacerbar um pouco esses movimentos. Outra coisa, se o que eu já falei para vocês aqui já deu aquela ajudinha, né? Já deu aquela moralzinha, me dá esse salve aí. E deixa um likezinho, né? É a moedinha de troca de vocês, ajuda pra caramba. Às vezes cai o dedo, às vezes dá problema, às vezes tem um troço quando eu aperto o like, mas acredito que vocês podem tomar esse risquinho aí, tá? E agora, pra fechar essa parte do mensal aqui, é o seguinte, galera. Notem que o nosso estocástico ainda não procurou o nosso fundo absoluto, beleza? Notem exatamente isso, olha só. As últimas vezes que a gente procurou a reversão nesse estocástico mensal, para falar a verdade, vamos ver quais foram aqui, ó. A gente procurou essa mínima aqui, né? Eu tô tirando a mínima dessa média em azul aqui, tá? Nós tivemos essa mínima lá em 2015 nos 7. Depois nós tivemos essa mínima em 2019 aqui nos... Nossa senhora. Nos 3. E agora, pelo visto, a gente vai ver no 1 o próximo, tá? Mas brincadeiras à parte, ó, se a gente for traçar uma LTBzinha bem cachorra aqui, a gente pode ver que a gente vai estar chegando perto do 1 mesmo, como eu falei para vocês aqui. Provavelmente para um fundo máximo, e aí sim, quando a gente procurar a reversão, a gente vai embora, tá? Essa é a leitura que eu tenho utilizando esses 3 indicadores para o mensal, fazendo um update. Lembrando que quando fechar o mês a gente volta e vê aonde isso fechou, aonde está, qual é a distância. Vamos fazendo a manutenção dessa análise aí ao longo do tempo.